Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, o que você vai ouvir talvez mude a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Enquanto milhões seguem suas vidas, enquanto as manchetes se repetem e o tempo parece correr normalmente, algo está acontecendo, silenciosamente, profeticamente. Algo que os antigos profetas viram há milhares de anos, e que agora, finalmente, começa a tomar forma diante dos nossos olhos. O acordo foi assinado. Líderes sorriram. A imprensa chamou de um passo histórico para a paz. Mas, e se eu dissesse que esse passo pode ser, na verdade, o início do fim? A Bíblia fala sobre um tempo em que a humanidade clamaria por paz, e seria enganada. Um tempo em que uma falsa esperança surgiria. Um tempo em que o mundo, cansado da guerra, aceitaria qualquer promessa de segurança, mesmo que viesse das trevas. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras há quase 2000 anos. E hoje, cada sinal que ele descreveu começa a se alinhar. Em nome da paz, nações estão se unindo. Acordos secretos estão sendo firmados. Israel, a nação que o mundo inteiro observa, volta ao centro da profecia. O cenário está pronto. O palco profético está montado. E as peças, Israel, as potências, as alianças, as guerras, estão se movendo exatamente como foi escrito. O relógio de Deus está prestes a soar a última hora. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo nas profecias bíblicas. Vamos entender o que realmente está por trás do novo acordo de paz. Veremos o que Daniel, Ezequiel e o próprio Jesus falaram sobre este tempo. E vamos descobrir se o mundo acaba de dar o primeiro passo rumo ao cumprimento final da profecia. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é ficção, é profecia. Vivemos em uma era de incerteza. Guerras, rumores de guerras, crises políticas, desastres naturais, pandemias. O planeta inteiro parece estar à beira de algo. O medo tornou-se a nova linguagem global. As nações desconfiam umas das outras. A economia cambaleia, a fé das pessoas enfraquece. E em meio a tudo isso, o clamor por paz ecoa mais alto do que nunca. A tensão no Oriente Médio volta a crescer. A terra que já foi o palco dos profetas agora se torna o epicentro da disputa global. Israel está cercado, não apenas por inimigos físicos, mas por forças espirituais invisíveis. O profeta Zacarias anunciou que Jerusalém seria um cálice de tremor para todas as nações. E é exatamente isso que estamos vendo. Cada decisão sobre Israel divide o mundo. Cada tratado, cada ataque, cada palavra dita em seu nome, carrega o peso da profecia. Quando você liga a televisão, não vê apenas política. Você está assistindo a história se alinhar com as profecias. Tudo o que Deus revelou aos profetas está se movendo, como peças em um tabuleiro cósmico. O mundo está exausto. E quando o caos domina, o ser humano clama por uma voz que traga esperança. É nesse momento que surgem os líderes carismáticos, homens que prometem paz, prosperidade e segurança. Palavras belas. Mas quantas vezes já as ouvimos antes? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo acreditou ter aprendido a lição. Fundaram-se organizações, criaram-se tratados, e prometeram que jamais haveria outra guerra global. Mas a profecia não mente. Haverão guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. O mundo busca um novo sistema, uma nova ordem, um novo acordo. E, diante do desespero, está disposto a aceitar qualquer solução que prometa estabilidade. Mas é justamente nesse desejo por paz que o engano mais perigoso da história será aceito. Israel volta a ser o centro das atenções. O pequeno pedaço de terra que Deus escolheu como seu relógio profético está novamente no coração das negociações mundiais. Líderes se reúnem. Diplomatas trocam palavras de esperança. E o mundo comemora o que chamam de acordo de paz do século. Mas será mesmo paz?
Ou será o prelúdio de algo muito maior, algo que Daniel e João viram em visões terríveis sobre o fim dos tempos? A Bíblia fala de um acordo que marcaria o início de um período de 7 anos, um tratado assinado com muitos, envolvendo Israel. Um pacto que traria paz, por pouco tempo. Por séculos, estudiosos tentaram imaginar como esse pacto aconteceria. Hoje, ele parece mais próximo do que nunca. O mundo está à beira do caos. E no meio desse caos, nasce uma promessa de paz. Mas toda promessa tem um preço. No coração do Oriente Médio, há uma terra pequena, cercada por inimigos, amada por milhões e observada pelo próprio Deus. Israel, a nação impossível, o povo que não deveria mais existir, e, ainda assim, existe, o relógio profético de Deus. Por quase 2000 anos, o povo judeu foi disperso pelas nações, perseguidos, exilados, massacrados. E, ainda assim, Deus havia prometido: eu vos trarei de volta a terra que jurei aos vossos pais. Em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, Israel nasceu novamente. E naquele exato dia, o relógio profético começou a se mover. Desde então, Israel enfrentou guerras, ataques e ameaças, mas permanece de pé. Porque Deus prometeu que jamais permitiria que seu povo fosse destruído novamente. Cada geração vê o cumprimento literal dessa promessa. A restauração de Israel é uma das maiores provas de que a profecia bíblica é real. De um deserto seco, surgiu uma nação florescente. Israel é hoje uma potência tecnológica, militar e espiritual. Mas, apesar do progresso, vive cercado por ódio e tensão constante. Cada ataque, cada conflito, cada tentativa de destruição é um lembrete de que há algo muito mais profundo por trás disso. Uma batalha espiritual invisível, antiga como o Éden. O inimigo sempre tentou destruir o que Deus escolheu, e Israel é a prova viva dessa escolha. O profeta Daniel viu uma aliança sendo firmada com muitos, um acordo envolvendo Israel, que marcaria o início de uma contagem profética de 7 anos. Esse acordo traria paz, mas não seria uma paz verdadeira. O foco da profecia sempre foi Israel, porque é ali, naquela terra, que os eventos finais da história humana se desenrolarão. Hoje, líderes do mundo inteiro pressionam por um acordo que traga estabilidade à região. Mas poucos percebem o que realmente está em jogo. Esse tratado não é apenas político, é espiritual. Israel é o termômetro profético do mundo. O que acontece ali ecoa em toda a terra. Quando Israel se tornou nação, o relógio começou. Quando Jerusalém foi reconquistada, o ponteiro avançou. E quando a paz for finalmente assinada, o alarme tocará. O acordo de paz será o sinal de que o tempo está acabando. E o mundo, sem saber, estará abrindo as portas para o homem do engano. Daniel, Ezequiel e João, 3 profetas, 3 visões, uma só mensagem. Israel será o centro da história final. Tudo começa em Israel, e tudo terminará lá. Durante séculos, os profetas falaram de um tempo em que o mundo buscaria desesperadamente a paz. Mas essa paz não viria de Deus. O profeta Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, escreveu sobre um líder que surgiria no fim dos tempos, um homem que firmaria uma aliança com muitos. Essa aliança, esse tratado, será visto como a solução definitiva para o conflito no Oriente Médio, um acordo entre Israel e as nações. Mas o que o mundo verá como um triunfo da diplomacia, Deus verá como o início do fim. Daniel descreveu uma contagem profética de 7 anos, o período conhecido como a última semana de anos. 7 anos de tribulação. 7 anos que mudarão o mundo. Mas no meio desses 7 anos, algo terrível acontecerá. O mesmo homem que promoveu a paz
quebrará o pacto. Ele entrará no templo de Deus e profanará o sagrado. Jesus advertiu sobre isso. Ele chamou esse momento de a abominação da desolação. Será o ponto sem retorno, o início da grande tribulação. O mundo clamará por ordem, e o governante global assumirá o controle total. Economia, religião e política, tudo sob seu comando. O profeta João, no livro do Apocalipse, descreve um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. Um sinal de submissão total. O acordo de paz será o portal, o sistema global, o alicerce, e o engano final, o trono do anticristo. O mundo acreditará que encontrou um salvador, mas terá abraçado o inimigo. Daniel viu. João confirmou. Jesus advertiu. O relógio profético está prestes a atingir a meia-noite. Mas para aqueles que vigiam, que discernem os sinais, esse não será um tempo de medo, mas de esperança, porque o rei está voltando. Um novo império está surgindo, silencioso, invisível, não precisa de exércitos nem de armas, apenas dados. O controle agora não está mais nas fronteiras, está nas conexões. Cada compra, cada clique, cada pensamento digitalizado. Depois do acordo de paz, o mundo precisará de estabilidade. E a resposta virá através de um sistema unificado, um governo mundial. Um sistema que promete igualdade, justiça e prosperidade, mas exige obediência total. Será um governo sem fronteiras, regido por uma moeda digital, uma religião universal e um líder carismático. Tudo começará com a promessa de ordem, mas terminará em adoração forçada. O Apocalipse fala sobre um sistema em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca, a marca da besta. Hoje, vemos a tecnologia se aproximando rapidamente disso. Microchips sob a pele, moedas digitais, identificação biométrica, inteligência artificial. O que era profecia, agora é manchete. O mundo pedirá um líder que una religião, economia e política. E ele surgirá, o homem do pecado. O apóstolo Paulo chamou de o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele se apresentará como um pacificador, um humanista, um salvador global. Mas por trás do sorriso, há escuridão. O mundo inteiro se maravilhará com ele, e adorarão o dragão que lhe dá poder. Será a era do engano perfeito. A verdade será relativa, a fé ridicularizada, e o nome de Jesus proibido. A perseguição retornará, mas de uma forma moderna, digital, sutil, invisível. O controle não virá com espadas, mas com sistemas. E, enquanto o mundo celebra essa nova era, a escuridão espiritual se espalhará como nunca antes. Demônios disfarçados de anjos de luz, doutrinas de engano, milagres falsos, tudo para enganar, se possível, até os escolhidos. Estamos vendo os primeiros sinais agora. O mundo está sendo preparado, o palco está montado, e o ator principal está prestes a entrar. Mas lembre-se, Deus ainda reina. Nada disso foge do seu controle. O governo mundial virá. O engano final acontecerá. Mas o Cordeiro já venceu. E quando o último selo for aberto, a verdade será revelada. O coração do mundo volta-se novamente para Jerusalém. Entre ruínas e orações, surge uma promessa antiga, a reconstrução do templo. Há décadas, o Instituto do Templo em Israel prepara cada detalhe. Os utensílios sagrados, o altar, as vestes dos sacerdotes e até a linhagem de Arão restaurada. Tudo pronto, tudo esperando apenas a autorização. E é aí que entra o homem que o mundo chamará de Salvador. Um líder de voz persuasiva, sábio aos olhos humanos, diplomático entre nações. Ele trará o impossível, a paz entre Israel e seus inimigos. E em nome dessa paz,
permitirá que o terceiro templo seja reconstruído. O profeta Daniel já havia avisado. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O mesmo homem que trouxe paz profanará o altar, colocará sua imagem no lugar santo e exigirá ser adorado como Deus. O mundo o seguirá, acreditando que encontrou o Messias, mas terá se curvado diante do impostor. E quando a abominação for colocada no templo, os olhos de muitos se abrirão. Israel perceberá o erro, e o remanescente clamará ao Deus verdadeiro. Será um tempo de pranto, mas também de despertamento, porque o mesmo povo que não o reconheceu na primeira vinda, verá agora o Rei voltando em glória. Os céus se abrirão, e o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e grande glória. As nações tremerão, mas os que o esperam levantarão suas cabeças, pois sua redenção estará próxima. Ele virá para julgar, para restaurar e para reinar. O império do engano cairá, o trono do falso Messias será destruído, e a terra ouvirá novamente a voz do verdadeiro Rei. Tudo o que os profetas anunciaram está se cumprindo diante de nossos olhos. Guerras, rumores, sinais nos céus, enganos. Mas também a promessa viva: eis que venho sem demora. O terceiro templo pode ser reconstruído pelos homens, mas o verdadeiro santuário está sendo preparado por Deus, não feito por mãos humanas, mas erguido no coração daqueles que o amam. E quando o último toque da trombeta soar, toda lágrima cessará, toda dor desaparecerá, e o reino que nunca terá fim será estabelecido. O tempo está se cumprindo, o palco do fim já está montado, mas para os que creem, o fim é apenas o começo. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você também percebe que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, então junte-se a nós nesta jornada. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar, porque muitos ainda dormem, mas o tempo está se esgotando. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça até o dia da sua vinda.